Contar para vocês uma história aqui de um rei que foi muito querido por Deus. A Bíblia diz que antes dele e depois dele não teve rei tão excelente diante de Deus. Eu já falei sobre ele aqui, sobre o rei Ezequias. Você se lembra desse rei que um dia Isaías chegou para ele e falou assim: ó, Deus disse que você vai morrer, arruma a sua casa que você vai morrer. E ele foi para o canto, chorou a Deus e falou: Senhor, eu tenho sido fiel. Senhor, o Senhor sabe como eu sou um homem temente ao Senhor. Eu restaurei os altares de Israel, eu acabei com a idolatria. E ele começou a apresentar razões para Deus para fazer um pedido: eu não quero morrer agora. E Deus falou assim: eu ouvi todas as razões que você apresentou, Ezequias. Ele fala com Isaías: vai lá e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Eu vou falar para você, no tempo deles, ter 15 anos a mais era mais importante do que hoje, que muitos morriam com 45, 50 anos de idade, 60 anos, quem ia muito longe, porque não tinha medicina de hoje. Muitas coisas que temos hoje eles não tinham. Mas o que eu for falar sobre Ezequias é outra história poderosa. Ezequias tinha um rei, ou tinha um pai que era rei antes dele, chamava Acás. Fala comigo, o rei Acás. O rei Acás, irmão, promoveu idolatria no meio do povo de Israel. O rei Acás levantou altares a deuses estranhos. Aí eu falo com D minúsculo, que o D maiúsculo é só o nosso Deus. Acás permitiu a idolatria. Você se lembra que um dia lá no deserto as serpentes morderam o povo? E Deus mandou Moisés levantar uma cruz com uma serpente. Todo mundo que olhasse para essa serpente de bronze ia ser curado. O povo foi curado, mas eles começaram a idolatrar aquela serpente. E até aqueles dias eles adoravam aquela serpente, chamando ela de Neustã. Vamos adorar Neustã, a serpente. E aí, quando aos 25 anos de idade Ezequias assume o trono no lugar do seu pai, ele começa a fazer tudo ao contrário. Ele restaura os altares agora para Deus, ele quebra as imagens, acaba com a idolatria, ele quebra e destrói a serpente que Moisés levantou. Ele então traz o povo de volta a Deus. Ele é temente a Deus, ele é fiel nos preceitos, ele busca fidelidade nas leis que Moisés colocou. E começa a ter um reinado próspero, abençoado. Sabe? Aconteceu com muitas pessoas aqui, talvez com todas. Quando você abandonou a idolatria, quando você abandonou os conselhos de espíritos enganadores, quando você deixou de lado a religiosidade, quando você começou a restaurar o altar de Deus no seu coração, você começou a ter problemas. Você começou a ser perseguido, perseguida. Você começou a ter dificuldades no dia a dia, dificuldade no relacionamento em casa, com parente, com esposa, com marido. Porque toda vez que você restituir os altares e fazer o que é certo, você encontra oposição. Quem está me entendendo? E ele era muito temente ao Senhor, mas existia um rei da Síria chamado Senaqueribe. Esse rei conquistou todos os reinos em volta. E ele era cruel. Ele mandava cortar as mãos dos soldados que ele capturava. Ele mandava furar os olhos dos soldados. Ele cortava os pés dos soldados. Deixava eles mendigando, cegos, aleijados, doentes, fraquejando. Não podia mais lutar, não podia mais se exercitar, não podiam andar mais. Ele era cruel. E ele tinha milhares e milhares de soldados. Matava crianças quando invadiam. Matava mulheres. Matava. Cruel. Bom, pode matar a criança, você imagina a crueldade desse cara. Ele não queria deixar uma descendência daqueles que ele dominou. Sabe? E aí ele decide então, vou invadir Jerusalém. Naquela época era dividido o reino, Judá e Israel, ele já tinha dominado Israel, agora queria dominar Judá, e lá estava Jerusalém. E ele cerca Jerusalém. Ele cerca Jerusalém. Por isso que aquele lugar, os pastores, os irmãos estão aqui, sabe? Aquele lugar, quando você pisa ali, você está pisando na história da Bíblia. Batalhas aconteceram, muito sangue derramado, muito livramento
do Deus que responde ali foi dado. Então, ele decide que vai saquear, invadir Jerusalém, mas antes ele começa mandando recados. Ele começa mandando recados. E eu quero dizer aqui que o rei Senaqueribe ilustra para nós o diabo, Satanás, como ele trabalha contra nós também. Antes ele invadir a nossa casa, querer invadir a nossa vida, ele começa a trabalhar, na mente, trazendo medo, trazendo dúvida. E assim ele começou então a trabalhar na mente do povo. E ele manda uma carta, sabe? Ele começa a dizer assim: não confie no rei Ezequias. Ele diz que o Deus dele vai livrar vocês. Não confie. É a mesma coisa que o diabo te falou semana passada. Não acredite no que o pastor Stefano pregou. Porque o Deus que ele está falando não vai fazer tudo que ele está falando que vai fazer. Já falou isso com você, que eu sei. Já tentou falar para mim? Não prega não, que não vai adiantar. É a mentira, é o medo que ele tenta colocar na nossa mente. Sempre tem alguém. Ele falou assim, Ezequias já é um derrotado. Tem sempre alguém sendo levantado pelo diabo para dizer que você é um derrotado, que não adianta mais tentar. Mas eu fui levantado por Deus para te dizer aqui que o seu Deus é o Deus que responde, é o Deus que muda a história, é o Deus que escreve uma nova história, é o Deus que muda a perspectiva, é o Deus que vai renovar a sua vida. Ele vai fazer tudo novo. Olha, você não está entendendo. Ele manda a carta falando várias coisas. Uma delas que eu acho assim, o absurdo do absurdo, está lá em 2º livro dos Reis, capítulo 18, no versículo 27. Pode dar aí na transmissão um zoom para mostrar a tela aqui, tá? Rabsaque era um mensageiro desse rei maldoso. Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti, somente a teu senhor, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua urina. Deixa eu traduzir para você. Vocês não vão aceitar os termos que o meu rei colocou? Estamos tentando ser legal com vocês. Mas se vocês não aceitarem, vocês vão comer as suas fezes e beber a sua urina. Tem gente por aí que experimentou o sabor suave do mel que vem de Deus, mas está preferindo ficar lá fora comendo fel. Tem gente que está comendo do pior e bebendo do melhor, porque aceitou as ofertas de Satanás e virou as costas para Deus. Mas esse Deus verdadeiro que responde, vai te responder, ele não está interessado em quantas vezes você virou as costas para ele. O que interessa para ele é que hoje você está aqui na presença dele. Porque ele sabe que o inimigo engana. E aí esse mensageiro vai dizendo: o seu Deus não tem poder. Israel vai comer das fezes da própria urina. Isso aí é um jogo psicológico. Um dos maiores lutadores de boxe da história foi Muhammad Ali, chamado Cassius Clay, converteu virou muçulmano e mudou o nome para Muhammad Ali. Sabe como é que ele ganhava as lutas dele? Ia ter uma entrevista, ele ia lutar, por exemplo, com um cara chamado Floyd, por exemplo. Floyd, eu vou fazer uma musiquinha pro Floyd. O Floyd vai entrar comigo no ringue. Quando 10 segundos vai levar um direto, vai cair, não levanta mais. Ele fazia música, ele começava a trabalhar o psicológico do adversário dele. E quando ele entrava no ringue, geralmente acontecia o que ele profetizava antes. Porque o adversário entrava no ringue condicionado com medo daquilo que o Muhammad Ali já falou. Tão fera que ele era, ligeiro, e ele trabalhava, Márcio, o psicológico dos adversários. O diabo está tentando fazer isso com a gente. Trabalhar o seu psicológico para que você fique fraco, para que você já não tente, para que você não persista, para que você não continue. Nós estivemos lá em Cesareia de Filipe, e lá tinha um lugar que o rei Herodes mandou construir, o seu filho Filipe construiu. Aqui tinha um templo para Zeus, que é um dos deuses lá dos gregos, e tinha aqui um outro templo para Pan. Quem que era Pan? Pan era aquele, você deve ter visto já, um homem com corpo de carneiro,
a cintura aqui de homem e toca uma flautinha de madeira assim, tem uns chifres de carneiro. Esse Pan era filho de Hades. Hades na mitologia. De onde você acha que partiu a palavra pânico? Vem de Pan, o deus Pan. Tudo que vem do diabo é isso, é coisa ruim. Então, como dizia Chapolin Colorado, não criemos cânico, não criemos pânico, mas vamos acreditar na promessa de Deus, não deixar o diabo trabalhar com a nossa mente. Ele diz que o seu Deus não vai responder, mas eu estou te dizer que o seu Deus há de te responder. Qual é a voz que nós estamos ouvindo, irmãos? A voz do Espírito Santo ou a voz do diabo? Ali, eles queriam que o povo de Israel, que o próprio rei, ouvisse a voz de Senaqueribe, uma voz... Sabe o que ele chegou a falar? Sabe? Olha só. Versículo 32, 2 Reis 18, 32, olha o que ele está falando aí. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos ao homem de Deus, a Ezequias, porque vos engana dizendo: o Senhor nos livrará. Olha o que ele está dizendo, olha só: vocês serão nossos prisioneiros, nossos escravos, mas fica tranquilo, vocês vão comer pão gostoso, vai ter vinho, vai ter mel, vocês podem plantar, pode colher. Não acredita no que o seu rei está dizendo, falando que o seu Deus responderá. O seu Deus não vai responder, nós é que seremos bons para vocês. O diabo já enganou muita gente assim. Não acredita não, para de ir em igreja evangélica, para de ouvir pastor, para de ouvir esse negócio, anda comigo que você vai andar bem, as coisas vão ficar boas para o seu lado. Mas a grande mentira é, ele não quer que as coisas fiquem boas para o seu lado, ele quer arrancar a sua mão, ele quer tirar os seus pés para que você não caminhe mais, ele quer furar os seus olhos espirituais para que você nunca mais saia da dependência dele e não consiga enxergar um palmo na sua frente, o caminho que Deus tem para você. Quem está me entendendo? Agora você está sendo atacado porque aceitou Jesus, você batizou. Para de ir na igreja que as coisas melhoram. Às vezes eu fico preocupado quando eu chamo alguém aqui na frente para aceitar Jesus, porque tem pessoas que vêm na emoção, e todo filho que nasceu na emoção deixa de ser filho quando a emoção passa. Você não está aqui para ficar cheio de emocionalismo, eu estou te dando a realidade. Quando você aceitar Jesus, saiba, vem desafio, mas Ele está com você. Você pode ir para a fornalha ardente, Ele está com você. Se cair na cova dos leões, Ele fecha a boca dos leões. Se alguém te afrontar, se o inimigo te afrontar, Ele vai responder. Senaqueribe começou a fazer comparações. Eu quero ler com você o texto. Versículo 33, 18, 33, olha só. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Deixa eu ver se a gente vai ler outro aqui. Só esse mesmo. Ele quis dizer o seguinte: quem é o Deus de Israel para livrar vocês das minhas mãos? Acaso os deuses das nações onde eu invadi livraram eles? Vocês estão achando que o Deus de vocês vai ser diferente? Nenhum Deus pôde me parar. Eu dominei homens, matei mulheres, matei crianças, acabei com nações, botei fogo onde eu fui, trouxe todo o ouro, toda a prata. E vocês acham que o Deus de vocês é diferente? E o diabo já falou para você: você foi para macumba, não resolveu. Você foi ouvir Pai João, foi ouvir o Espírito Emanuel lá no centro. Você foi ouvir tanta coisa, e de todas as vezes, tudo que você tentou, eu arrebentei com a sua vida. Você está achando que é esse Deus que o pastor Stefano está falando que vai mudar a sua situação? Eu estou aqui para repetir: diabo, Satanás, querubim desempregado, derrotado, o seu fim já está decretado. E quem decretou foi o meu Deus, que é o mesmo Deus que responderá e vai mudar a história da vida dessa pessoa que hoje crê e está neste lugar.
vai mudar os rumos da sua história. O nosso Deus é incomparável. Não adianta, eu quero saber onde você foi. Não compare nenhum Deus com o nosso Deus. Ele é incomparável. Fala com o seu irmão. Sabe quem está comigo? Fala assim com ele, é aquele que está com você. Agora fala para ele, não tenha mais medo do diabo, das ameaças, das mentiras dele. E aí, eu ainda vou pregar sobre isso, estou esperando o dia certo, mas eu já ensinei vocês. A Bíblia nunca foi um livro de religião. Deus prometeu para Abraão, de vocês sairão nações e reis. Todo profeta, fala comigo, todo profeta da minha Bíblia ouvia a voz de Deus para auxiliar os reis. Aí, quem era o profeta que auxiliava o rei Ezequias? Era Isaías. Isaías então manda um recado, porque ele fica sabendo o desespero que toma conta da vida do rei Ezequias. E aí lá no capítulo 19 de segunda carta aos reis, dos reis, segundo Reis 19, ele manda um recado para o rei. No versículo 32 e 33, presta atenção para você pegar aí. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Aqui não, diabo, nessa família você não entra, nesta mulher você não tem espaço, nesse jovem acabou o seu reinado de vício nas drogas, acabou o seu espaço, porque o Senhor dos exércitos está dizendo que você não entra. Todo demônio que se levantar contra a sua vida virá por um caminho, mas fugirá por 7 caminhos, diz a Bíblia. Ele voltará desesperado, porque com você está o Deus verdadeiro. Sabe, Senaqueribe destruiu nações que tinham vários deuses. Eram vários deuses. Só que ele não contava com minha astúcia. Já que eu falei de Chapolin, ele não contava com a astúcia do rei Ezequias. Ele destruiu nações e se orgulhava de dizer: a nação tal tinha o Deus tal, derrubei e destruí. Só que ele não contava que o rei Ezequias ia entrar num templo diferente para fazer uma oração. Ele ia entrar num local santíssimo para fazer uma oração. Ele estava se direcionando justamente a um lugar onde habitava o Deus verdadeiro e o Deus que responde, o Deus que responderá. E aí, irmãos, ele vai até o templo e fala: olha o que Senaqueribe está dizendo, olha o que ele está falando. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16. Olha só o que ele diz. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos. Olha aí, Ele é o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo.
Chegou a hora de você se revoltar. Chegou a hora de você dizer basta para as afrontas que Satanás tem levantado contra a sua vida, meu irmão. Você está vendo o casamento acabando e está se acomodando. Você está vendo os seus filhos perdidos e já está desistindo. Você está vendo a vida profissional afundando e já, ainda novo, 20, 30, 40 anos de idade, já desistiu de tentar. Você tem uma oportunidade, às vezes financeira, de estudar, se aprimorar e não quer. Por quê? Porque está aceitando a afronta do inimigo, dizendo que você não pode dar um passo a mais. Você não vai alcançar, você não vai conseguir. Olha a família de onde você veio, olha o bairro que você mora, olha só o seu sobrenome, nem famoso é. Você vem de um histórico familiar de derrotas desde o seu tataravô. Não é com você que a história vai mudar. A casa era idólatra de um rei derrotado e um filho chega fazendo diferente, renovando o altar, renovando a presença de Deus, renovando a unção, renovando a visão, atitude nova, tudo novo se fez. Ele sofreu afronta e na afronta ele se fartou tanto de afronta que ele fala: Deus, ouve, o Senhor é o Deus de todos os reinos da terra. Foi o Senhor que criou os céus e a terra. Quem é Satanás? Quem é o seu vizinho, seu parente ou qualquer pessoa para dizer que para você não dá mais, que você é derrotado, derrotada, que você não presta, que você é infeliz, que você é idiota, que você é fracassado, que você é burro? Quem são eles? Você serve o Deus que fez os céus e a terra. Chegou a hora de você se revoltar com essa situação que você está vivendo. Não dá mais, não dá mais. Chega uma hora que até o mais pacato dos cidadãos, o mais simples, o mais humilde, não aguenta e tem que se revoltar contra essa situação que está vivendo. E você veio aqui no lugar certo, pois sabe quem está aqui? Está aqui o Deus de todas as nações, o Deus que criou os céus e a terra, o mesmo Deus que ouviu o rei Senaqueribe, que ouviu Davi, que ouviu o Senhor Jesus aqui na terra, é o Deus que está aqui neste lugar. Ele já prometeu que vai honrar a nossa palavra neste lugar, vai honrar o que for pregado aqui, Ele vai transformar, Ele vai curar. Talvez hoje você tenha que se levantar contra uma enfermidade que está afrontando a sua família de geração a geração. Talvez hoje você tenha que se levantar contra a miséria, um histórico de derrotas. Pastor, eu já abri meu próprio negócio 5 vezes, tudo deu errado. Fica tranquilo, os maiores milionários do mundo faliram muitas vezes, mas eles não desistiram. E nem conhecem o Deus que você conhece. Você está convidado essa noite para apresentar a Deus qual é a afronta que se levanta contra a sua vida e a sua família. Ele foi ao templo fazer isso. Você já está no templo, no santuário, na casa de oração. E ele prometeu para Salomão, e vale até hoje: Salomão, a partir de agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para toda a oração que se fizer neste lugar. E eu fui lá onde Deus prometeu isso para Abraão, ou para Salomão. E eu coloquei um pedido lá, naquele muro. Está certo que é do segundo templo, feito por Herodes, mas é no mesmo lugar. É o mesmo lugar, é a mesma unção, é a mesma glória. Essa glória está aqui. E eu pedi por cada um de vocês lá: Senhor, honra aquele povo, honra a igreja. Tudo que fizermos ali, nós queremos ver o sobrenatural, porque nós estamos vivendo um ano de romper no sobrenatural. Chegou a hora de você mudar essa situação. Sabe, Isaías falou: fica tranquilo, Ezequias, porque o Senhor que está te dizendo que Ele não vai entrar aí, não vai ter flecha, não vai ter espada, não vai ter nada contra. Por este caminho que Ele veio, Ele vai voltar. E aí, você quer ouvir a resposta do Deus que responde? Você está curioso para saber? Tá ou não está, irmão? Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35, diz assim:
Então naquela mesma noite, qual noite? A noite que ele orou, irmão. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Tem gente que nessa mesma noite vai ter resposta de Deus. Alguns Deus sabe a hora certa de dar resposta, mas você não ficará sem resposta. Senaqueribe viu dos seus milhares e milhares de soldados 185.000 mortos. Não precisou de ninguém levantar a espada. Deus envia o anjo do Senhor, que nós sabemos quem é ele. Ele feriu um anjo só, o anjo do Senhor. 185.000 morreram. E alguns sobraram de testemunha só para ver o que Deus fez. Eu vou dizer para você, você tem que pegar isso aí. Você tem que pegar. Uma hora você vai se perguntar: onde estão aqueles que desejavam a minha queda? Onde estão aqueles que disseram que ia me destruir? Onde estão aqueles que disseram que meus filhos não iam dar certo neste mundo, nessa terra? Só que Deus vai fazer eles sumirem, mas vai ter algumas testemunhas que duvidaram, só para ver o que Deus fez. Senaqueribe voltou desesperado para sua terra, para a Síria. E quando ele estava lá ajoelhado, desesperado, adorando o seu Deus, com D minúsculo, 2 filhos dele chegaram e o mataram com espada dentro do templo. No templo do meu Deus, o diabo não tem autoridade para entrar e tocar em mim e você. Mas no templo de qualquer Deus por aí, pode acontecer de tudo. Mas no nosso, nós estamos debaixo da mão do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Ninguém vai tocar aqueles a quem Deus prospera, a quem Deus protege. Deus está trazendo uma grande resposta para a sua vida. Você tem que crer, você tem que orar com convicção. Nós teremos agora 3 ou 4 minutos. Se você pudesse colocar de joelhos, se coloque, se não fique em pé ou sentado. Ei, é do jeito que você preferir, mas você vai apresentar a Deus agora a sua oração. Existe uma afronta contra a sua vida, mas você vai entregar na mão do Deus de Israel. Agora eu queria pedir só um pouquinho de silêncio aqui do pessoal, que nós vamos colocar uma música que foi escolhida. Eu quero que você escute essa música enquanto você ora, ou escute e depois ore. Em 3 ou 4 minutos nós vamos fazer essa oração poderosa. Eu quero que você vá ouvindo essa letra poderosa. Aumenta mais. Aumenta aí. As palavras já vão dar. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Agora, Deus, o que está te afrontando? Ele está te ouvindo, Ele está neste lugar. Mas sei que o meu Deus não é
apresenta agora diante de Deus, porque Ele está ouvindo agora. O inimigo tem te afrontado, mas está declarado o fim. O fim, a vergonha vai acabar. Essa história de derrota vai acabar. Essa história de infelicidade na vida sentimental, essa história de infelicidade na família, essa história de que o inimigo diz que você não pode vencer, eu declaro em nome de Jesus, o Deus verdadeiro te responde. Ele traz resposta para a sua vida. O Deus verdadeiro agora estende a sua mão favoravelmente a ti. Ele está te ouvindo. Ele quer trazer uma nova história para você. Ele está trazendo uma nova unção. Chega de viver na derrota, na vergonha. Revolte-se contra este momento, contra isso que você tem vivido. Chega, chega. O Deus verdadeiro responderá. Ele vai trazer solução. Ele vai trazer uma resposta poderosa, que você vai se surpreender com essa resposta. Os seus inimigos fugirão, por 7 caminhos eles irão. Chega, agora é hora de apresentar a Deus. É momento de resposta. Deus está preparando o seu coração para receber o que Ele vai te responder. Ele está preparando um momento certo para trazer à tona a verdade que Ele tem para a sua vida. Deus, toca agora a tua vida. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele é Deus de resposta. Ele é Deus de poder. Ele é Deus. Ele é Deus. É Deus das nações. Ele é o Deus de Israel. Ele é o nosso Deus. O Deus verdadeiro. Ele responderá ao seu povo. Responderá com poder, com cura, com restauração. Ele vai responder com uma nova história. Assim, neste altar eu declaro, e você no seu lugar, diga comigo, amém. Assim seja. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu quero dizer aqui de cima desse altar, nós ouviremos testemunhos poderosos, porque eu já estou vendo os inimigos fugindo, sendo envergonhados, essa situação mudando. Resposta para a sua vida. Eu estou vendo que tem algo poderoso que já começou nessa noite. Olha, tem gente aqui que pediu cura, já está recebendo essa noite. Alguns vão receber muito de Deus ainda. Agora olha para mim. Escuta o que eu vou te dizer. Nesta noite, você pode escolher ficar no raso, ficar distante, ouvindo Jesus de longe. Ou você pode com Ele entrar no barco e ser levado por Ele para um lugar profundo, onde Ele vai te revelar coisas grandes, onde vai ter uma pesca produtiva para a sua vida. Para com esse negócio de vem um dia e volta mês que vem, irmão. Persista. Continue. Tenha regularidade, persistência. Continua. Não fica no emocionalismo hoje e amanhã pensando em desistir. Semana que vem já não volta mais. Deus não se agrada, porque a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, não terei prazer nele. Mas a Bíblia diz, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que continuam. Não vou te enganar, o diabo vai usar a mesma estratégia de Senaqueribe. O seu Deus não responde, o seu Deus vai demorar. Você é pior do que os outros, por isso Deus não quer responder você. Fica do meu lado que eu vou te dar coisa melhor. Fala com o seu irmão, a escolha é sua. Se assente no seu lugar.
Existe uma unção poderosa neste lugar. Existe uma unção poderosa. Os céus estão abertos. Existe um portal sobrenatural. Algo grande começou na sua vida hoje. Amém. Pensar em desistir, pensar em chutar o balde, pensar em ficar dentro do quarto, não fazer mais nada na sua vida ou sumir no mundo, não é privilégio seu, é meu também. Mas como é que a gente vence? Persistindo e sabendo. Por mais que eu seja fraco, por mais que as lutas aumentem, eu tenho certeza de quem está comigo. E Ele não vai acabar a boa obra que começou em mim. No meio do caminho Ele vai terminar a boa obra. Fala comigo assim: se Ele já começou, Ele vai terminar. Eu não saio fora, eu vou continuar. Olha, qualquer um aqui, por mais problemas que você tem que admitir hoje: você sentiu que algo Deus já começou na sua vida.